Olá! Aqui é o professor Vitor Rufino e eu estou aqui para analisar o tema de redação do Enem 2023. E aí, você gostou dessa proposta? O que você achou? Se sentiu desafiado ou não? Para você foi um tema bem tranquilo. Depois compartilhe comigo quais foram as suas impressões. Quais foram as suas percepções, o que você escolheu abordar e até quais são as suas dúvidas em relação a esse assunto. Eu vou apresentar para você a minha análise, as principais observações no que diz respeito às palavras-chave do tema e à interpretação do direcionamento de abordagem. Isso que representa aspectos essenciais para que você consiga fazer uma excelente redação. E aí, o que você escolheu abordar? Quais foram os elementos que apareceram na sua redação do Enem 2023? Então, nós vamos juntos aqui observar cada um dos aspectos do tema. E aí, depois você pode continuar acompanhando as análises, as observações também com as informações sobre ideias de argumentação, de conteúdos que você terá também em outros vídeos, beleza? Então vem comigo para que você possa ter a percepção daquilo que era o ideal, o que era o adequado para que pudéssemos abordar esse que foi o tema de redação do Enem 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E aí, como foi a sua reação quando você observou esse tema? Você se sentiu super à vontade ou teve que parar, refletir um pouquinho, analisar com cuidado os textos motivadores para aí sim conseguir fazer uma excelente redação? Qual foi a sua reação? Como foi esse momento na prova do Enem 2023? Quando eu observei esse tema, gostei muito, né? É uma perspectiva essencial e importantíssima para a nossa sociedade atual. Você deve ter percebido isso quando analisou os textos motivadores, né? Porque lá destacava a importância desse assunto, em especial com o envolvimento da mulher. Nós vamos analisar aqui cada palavra-chave para poder ter essa percepção em relação à interpretação temática, mas no que diz respeito à perspectiva social, à relevância do assunto para a vida, não só para fazer um texto, o Enem mais uma vez trouxe uma temática excelente. E tem mais, nós podemos também observar que a estruturação do tema traz uma perspectiva que torna a prova realmente seletiva, porque há diversos termos para os quais precisamos, aos quais precisamos nos atentar, e nós temos aqui também uma perspectiva em que seria possível fazer a redação com um pouquinho de desafios, né? Na perspectiva em que o aluno precisava estar atento, em que havia a necessidade de observar com cuidado qual era o direcionamento, a parte central do tema, e a partir daí fazer um excelente texto com os conhecimentos acumulados ao longo da vida escolar. Então, é um tema que exige atenção, exige cuidado e que é possível fazer com os conhecimentos acumulados ao longo da sua trajetória como estudante. Vamos analisar, então, cada um dos aspectos desse tema, tá? Nós temos aqui alguns elementos que já fazem parte da tradição do Enem, né? Como a palavra desafios, né? Essa palavra, ela já compôs diversos temas, né? Diversas propostas, você consegue observá-la em mais uma vez que diz respeito a problemas, a empecilhos, a obstáculos, ou seja, você precisava problematizar essa abordagem temática. Então, seria basicamente abordar causas e consequências daquilo que seria o problema central, tá? E que nós vamos observar
esse direcionamento à medida que analisarmos cada um dos termos nesse tema. Essa primeira parte é bem tranquila, é uma perspectiva tradicional do Enem a abordar desafios. Então, você tinha que trazer para a sua redação obstáculos, né? As discussões envolvendo aspectos problematizadores. E você tinha ali o início de um direcionamento mais específico quando nós temos essa parte do enfrentamento da invisibilidade. Então, temos aí a perspectiva, né, essa ideia do enfrentamento, né? Então, a perspectiva de lidar, de superar, de solucionar algum problema. E que problema é esse? A invisibilidade. Então, aí, a gente tem a palavra desafios inicialmente, que dá essa perspectiva de problematização no geral, mas a partir da segunda parte do tema, nós temos um início de especificação, que é a perspectiva de que nós temos problemas para lidar, para solucionar a invisibilidade de algum aspecto que vem logo depois. E essa invisibilidade, ela pode ser entendida como uma desatenção, uma desvalorização ou uma indiferença, algum assunto que não recebe a devida atenção, e por não receber a devida atenção, ele não é solucionado. E aí, que assunto é esse? Nós vamos observar em seguida, né? Em que nós temos aí essa perspectiva do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Olha, esse que é o trecho que nós podemos dizer que é o aspecto central do tema. Trabalho de cuidado. Você, quando pegou a prova, já sabia o que era isso? Compartilhe aí comigo a sua percepção, os seus comentários sobre esse assunto, ou você foi entender um pouco melhor esse assunto a partir da leitura dos textos motivadores. Era essencial que fizesse a leitura. Depois, se você quiser, a gente pode também produzir um vídeo com a análise de textos motivadores. É só me falar aí, e a gente conversa também sobre esse assunto. Mas aqui, focados na análise do tema, focados na análise das palavras-chave, nós temos então trabalho de cuidado, que é essa perspectiva do cuidar do outro, realizar uma série de ações que possa proporcionar o bem-estar ao outro, principalmente de indivíduos que tenham alguma necessidade específica, por conta da idade, por conta de alguma limitação física, psicológica, tá? Então, isso envolveria crianças, idosos, pessoas com deficiência, e os familiares de modo geral. Até porque nós temos o direcionamento aí para a abordagem da mulher. Olha, mais uma especificação, então. Então, nós sabemos, pela parte inicial do tema, que precisamos problematizar, e nós temos aí, então, o direcionamento para qual é o aspecto central, que é o trabalho de cuidado. Mas não é o trabalho de cuidado de maneira tão ampla, é aquele realizado pela mulher, que, aliás, é quem mais realiza essa atividade, quem mais efetiva essas ações de cuidado, por uma série de questões que podem ser problematizadas, né? Que a gente pode levar para o texto. Por quê? Porque esse aspecto, então, nos traz para o âmbito da minoria social. Tá? Lembrando que minoria social tem uma perspectiva de uma análise sociocultural, né? Em que os indivíduos não necessariamente, do ponto de vista numérico, representam uma menor quantidade, mas sim que, do ponto de vista social, são colocados em perspectivas, em condições de desafios, né, de dificuldades para garantir o bem-estar. E aí nós teríamos, no contexto, portanto, de gênero, em que a mulher tem uma série de questões na nossa sociedade que a conduz para esse âmbito de realizar o trabalho de cuidado. Aí, essa realização tem uma série de desafios, né? Um deles já se inicia pela perspectiva da invisibilização, ou seja, trata-se de um assunto que é importante, que é essencial para a sociedade, mas ele não recebe a visibilidade devida. E ao não receber a visibilidade devida, ele traz prejuízos, traz problemas para a sociedade, em especial para a mulher. E quais são os aspectos, quais são os desafios nesse âmbito?
Lembrando que essa atividade de cuidar do outro, ela é realizada tanto com quanto sem remuneração, tá? E a gente tem uma grande quantidade, principalmente pensando, na mulher, de ações que são realizadas sem qualquer remuneração. E isso traz aí diversos desafios. Por isso que a gente pode dizer que essa proposta trazia para a gente um viés como essa pergunta, né? Quais problemáticas evidenciam a persistência da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher? E aí, quais problemáticas, quais discussões você trouxe, quais desafios você abordou aqui? Agora que você entendeu o tema, talvez tenha ficado mais clara aí o que você conduziu, né, aquilo que você escolheu para essa abordagem. Mas sobre esse conteúdo, nós podemos aprofundar aí, caso você queira, né, para a gente poder pensar em algumas ideias. Tem algumas pessoas, né, que vão tratar aí nesse tema, né, de aspectos que não foram pensados por outras, o que é perfeitamente normal, tá? Então, aproveito para fazer um alerta para você, né? Se você ficar aí conversando com outros colegas e tiverem ideias diferentes, isso é perfeitamente normal, tá? Então, a gente tem aqui uma temática que podemos trazer para discussões do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, temos até assuntos, né, que podem envolver questões de raça, né, questões da desigualdade socioeconômica, enfim, temos uma amplitude aqui de fatores. Mas e você? O que você escolheu discutir, né? Qual foi a sua abordagem na sua redação? E aí não se esqueça, né? Antes de sair aí, deixe aí pra gente o seu like, deixe aí o seu comentário e se você sabe de alguém que também está precisando dessas informações para entender melhor, compartilhe todas essas informações para ajudar, tá? Aqui é o professor Vitor Rufino e deixo aí então com vocês essa análise do tema de redação do Enem 2023. Valeu!